muito boa te receber, seja bem-vinda, é uma grande honra contar com a tua honrosa presença e colaboração nesse momento tão especial, que é uma noite que foi escolhida para a gente falar de emoções, né? Emoções que as pessoas sentem. Então, é uma grande alegria, em nome da Sicredi Alto Uruguai, te receber, Lídia. Te desejo aí uma excelente participação, que você possa dividir os teus conhecimentos, que são muitos, e a tua experiência de vida, uma experiência de superação também. Então, eu quero iniciar aqui, chegamos no horário, 19 horas e 30 minutos, a gente começa a nossa live oficialmente a partir de agora, na companhia das pessoas que estão chegando conosco de vários lugares do Brasil, colegas do Sicredi, da Sicredi Alto Uruguai, de outras cooperativas, conselheiros, presidente, a nossa presidente a gente já está na companhia, o colega diretor Jacques também. É uma grande alegria poder esperar e acolher vocês, colega Felipe, também lá do Sicredi Nordeste. Eu sou Márcio Girardi, então, diretor executivo da cooperativa, e nessa noite, com a honra de ter aqui na companhia a Lídia Mância, que é a diretora da Mância Consultoria, ex-presidente e conselheira da Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, e temos vários colegas, amigos e ex-colegas da Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos que estarão conosco também participando. Ela também é facilitadora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH, professora universitária, e numa experiência de mais de 30 anos, já formou mais de 4 mil lideranças pelo Brasil. Lídia, Sicredi Alto Uruguai se sente honrado de te receber nesse momento e também gostaria de dizer que essa é uma oportunidade para você mostrar como contribuir nas emoções das pessoas. Eu quero destacar aqui, antes de convidar você para continuar essa nossa conversa, dizer que a Sicredi Alto Uruguai, quem está nos acompanhando, é uma cooperativa que tem origem na agricultura familiar, nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Rodeio Bonito, e também tem uma contribuição da cidade de Frederico Westphalen nessa sua formação. Temos 39 anos de atuação e fundação, mais de 78 mil associados, o que nos coloca entre as 10 maiores cooperativas de crédito do Brasil. A nossa área de atuação hoje tem 79 municípios que são distribuídos entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Lá no sul de Minas, temos muitos mineiros na nossa companhia também. O nosso atendimento é feito por mais de 450 colaboradores. Temos também conselheiros, dirigentes que fazem parte desse conjunto de pessoas que atuam para atender e entender os nossos associados no dia a dia. Temos uma atuação bem representativa no mercado, somos uma das cooperativas que tem mais de 2 bilhões em ativos no país, administrados, e nosso diferencial é atuar sempre com um viés muito forte no humano. Afinal de contas, são as pessoas que fazem qualquer transformação acontecer e permanecer. E aqui nós vamos falar também muito de pessoas na noite de hoje. A nossa essência é a cooperação, é o cooperativismo e, acima de tudo, o nosso propósito é o fazer junto. Hoje, Lídia, a gente chega na 10ª edição das lives semanais de conhecimento. Estamos marcando uma década, ou melhor dizendo, 10 edições, né? Foi um caminho inédito para nós, desde que a pandemia começou. O desafio foi não pararmos de levar pauta positiva para as pessoas e ajudá-las a viver esse momento com menos dor, com menos trauma, com menos preocupações. Nós focamos muito no começo, nas primeiras 9 lives, no processo econômico, no processo de desenvolver o negócio, de apoiar esse negócio. Trouxemos temas como soluções digitais, falamos de cenário econômico, olhamos para os novos modelos de negócio que nascem durante a pandemia, falamos da relação com o dinheiro, trouxemos a inovação para a pauta, falamos de agronegócio e também trouxemos o capitalismo consciente. E hoje, a noite escolhida na tua presença, é para nós falarmos, então, das emoções. E aí a gente tem um tema muito importante. Afinal de contas, segundo uma pesquisa recente da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade de Campinas, Unicamp, e da Fundação Oswaldo Cruz, né, a saúde física e mental dos brasileiros está sendo muito afetada nesse momento. Nós sempre tivemos desafios nesse campo, mas eles se aumentaram muito, né? Então, nós temos aí questões de renda afetada, nós temos questões de alta de depressão, consumo de álcool, violência e o pós-pandemia que todos nós teremos que passar, né? O brasileiro tem demonstrado aí muita tristeza, sentimentos de tristeza, de depressão, de estresse, de ansiedade. E como é que a gente cuida da nossa vida
das nossas emoções nesse caminho tão desafiador, né, Lídia? Então, por isso que o contexto hoje foi preparado para a gente falar de pessoas, falar para as pessoas se sentirem melhor. A nossa intenção aqui não é fazer autoajuda, muito pelo contrário, é falar daquilo que dá para cada um de nós fazer com o que a gente tem de recurso em si mesmo. E é esse convite que eu te faço agora, permitindo que você também fale um pouco mais como os sentimentos podem estar nessa pandemia. Seja bem-vinda, Lídia. Obrigada, Márcio. Bom, eu quero agradecer a generosidade, né, do Sicredi, da Cooperativa do Alto Uruguai, né, na tua figura, Márcio, e da Angelita, né, que eu conheci ontem, mas já sabia da posição dela como presidente na cooperativa, né, e eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, obrigada. Nós estamos aqui com 143 pessoas, que bacana. Eu quero dizer para vocês que eu vim falar sobre emoções e eu estou muito emocionada. Então, começa eu podendo externar assim, a minha emoção de estar aqui falando de um assunto que eu estudo, eu acredito, eu curto e que eu tenho ajudado as pessoas nesse sentido nas organizações. Por que falar sobre emoções? Na medida em que vocês tiveram 9 lives falando sobre questões que estão envolvidas no negócio, né? E as emoções estão envolvidas no negócio. Em qualquer decisão que nós tomemos, as emoções elas fazem parte do ser humano. Até vou dizer que as emoções elas precedem a consciência, precedem ao conhecimento. Porque quando o nenê nasce, ele só tem reações físicas e ele demonstra, né, pelo choro, ele demonstra pelo sono, enfim. O desconforto é demonstrado, né, pela fome, por estar sujo, enfim. E à medida que essa criança vai crescendo, a gente vai, os pais, a família vão moldando, né, essa condição desse serzinho para ele poder lidar e moldando essas emoções, né, que vêm à tona para eles. E aí, emoção e sentimentos são coisas diferentes, mas elas produzem efeitos positivos ou nocivos. Então, o que está acontecendo atualmente, né? Nós estamos num cenário que eu não vou nem ser repetitiva, porque todos vocês estão vivendo isso, mas eu quero trazer que há um atravessamento muito forte, né? Que talvez as pessoas não tenham se dado conta, não tenham tido a consciência do quão grave isso que é o atravessamento de um sentimento chamado medo, né? E de um pensamento que reflete em incertezas. Então, nós estamos vivendo um momento de muito medo, né, e de muita incerteza. Ora, vamos pensar o seguinte, né? Para quem está nos assistindo aqui, se nós temos um pequeno comerciante que ele estava planejando, por exemplo, estruturar um pequeno sistema que possa dar uma condição de gerenciamento do negócio dele um pouco melhor, o que ele vai fazer agora? Ele está se segurando né? Porque ele está com medo, né? Se nós temos os pequenos agricultores, né? Da agricultura familiar, que é um dos pontos fortes, né? Do Alto Uruguai. O que a gente fica pensando, né? Assim, a família está tensa, porque a família não sabe se o produto que... Bom, começa que nós estávamos até sem chuva, né? Sem água. Mas, assim, a família fica tensa, porque não sabe como é que essas coisas vão se dar, que garantias os produtos que eles estão, né, produzindo na lavoura, que isso realmente vá ajudá-los a reverter na sua agricultura familiar. Bom, quando a gente está falando de um empresário de uma média empresa, né? Ele tá pensando se ele vai conseguir manter e honrar os compromissos. Aliás, todos estão pensando isso, né? Se vão conseguir honrar os compromissos financeiros, sabendo que tem um desdobramento muito grande para trás e uma incerteza para frente.
Então, esse cenário, né, que é um cenário de medo, né, ele tem provocado nas pessoas emoções. E aí, o que é emoção? Só para a gente diferenciar emoção de sentimento. Emoção é quando você recebe um estímulo que vem de fora, pode ser um pensamento também, pode vir de dentro, mas pode ser um estímulo que vem de fora e que te leva a uma situação de impacto. E esse impacto, ele é visivelmente percebido nas reações físicas que o sujeito tem, né? Então, a pupila do olho altera, o batimento cardíaco acelera, a circulação sanguínea toma outro rumo e a pessoa fica ou branca, empalidece ou fica rubra, né? Sudorese, né? Esfíncter solto. Então, assim, haja vista assim, que quem é assaltado, né? Ou quem um carro passa na tua frente e de repente leva um susto. Então, assim, isso é uma emoção, né? Isso é uma emoção. Então, nós nascemos e já nascemos emocionados. Eu acho que esse é o ponto. A gente nasce emocionado, né? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai moldando essas emoções. Como é que a gente molda essas emoções? Na verdade, a emoção, nem todo mundo consegue modular essa emoção, mas a emoção, ela se transforma num sentimento, porque a via da emoção, ela tem canais neuronais diferentes de uma emoção, de um sentimento, perdão. Então, o canal neuronal para uma emoção é uma reação física. Já quando a gente se dá conta que a gente está em contato com essa emoção, não necessariamente essa emoção seja alguma coisa que eu tenha que externar muito, assim, né? Mas às vezes, por exemplo, né, eu vou apresentar um trabalho para uma pessoa, vou apresentar para uma cooperativa, um projeto novo da minha agricultura familiar ou alguma coisa inovadora, mas eu sou uma pessoa tímida e eu vou estar diante de um público, é óbvio que aquilo gera emoções para mim, né? Eu tenho um pouco mais de sudorese. Ninguém precisa perceber, mas eu sinto. E, bom, qual é a diferença de um sentimento depois? É que quando a gente tem consciência dessa emoção e que ela está nos afetando, nós começamos a transformar essa emoção, ela automaticamente ela é transformada num sentimento. E eu posso ter um sentimento por exemplo, assim, de receio de falhar, mas eu posso ter um sentimento de que assim, isso é um desafio, vai ser bom para mim e eu vou encarar isso, né? Então, esses sentimentos, que é sentimento de alegria, de prazer, de desafio, né? Bom, então, posto isso, né? Olhem para o cenário que nós estamos vivendo. Nesse cenário, ninguém pediu para ir para casa. Ninguém pediu para ficar em quarentena, certo? Mas todos nós fomos obrigados, né, a ficarmos mais reclusos, vamos dizer assim. Essa reclusão era algo que ninguém estava acostumado. E quando a gente é obrigado a fazer algo que a gente não está acostumado, obviamente que o sujeito gera uma resistência. Isso é da natureza humana. Quando todos foram para casa, vamos pensar o seguinte, né? Os associados que estão em home office, né? Os colaboradores que estão em home office, estão fazendo trabalho de casa, trabalho remoto, as pessoas que são de risco, que não podem sair. Então, nós temos uma série de condições, mas a condição mais clássica que nós estamos vendo hoje para o nosso público aqui, eu não vou aqui tocar em outros assuntos de públicos mais carentes, mas estou falando do nosso público que está nos escutando. É uma condição que as pessoas tiveram que ir para suas casas e rapidamente ter que se adaptar a essa condição. Que eu não acho que isso seja normal, né? Quando as pessoas chamam isso de normal, isso é uma ilusão, isso não é normal. Certo. Né? Lídia, podemos então só te ajudar aqui num processo. A gente estava vivendo uma vida normal, as pessoas tinham seus sonhos, tinham seus objetivos, pensavam no futuro.
repentinamente, um acontecimento global de proporções não medidas e não calculadas, né? Acontece, o ministro da Economia definiu lá no mês de abril, Paulo Guedes, que um meteoro havia atingido a economia do Brasil e do mundo. Só que esse mesmo meteoro atingiu as pessoas. As pessoas foram, né, levadas para um ambiente, como você, com sabedoria, descreveu há pouco, né, um ambiente de ficar mais em casa, ficar isoladas, né, o convívio social, que é algo tão importante, tão fundamental para nós, foi ceifado, foi em algum momento interrompido da sua normalidade, né? E esse novo normal, ele é um novo normal porque ele diferencia a rotina da gente daquela que tínhamos antes. Mas ele pode não estar sendo um normal positivo para a gente viver nele. Afinal, não dá para compartilhar. Aqui no Sul, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem o chimarrão, que é um item que não pode compartilhar, por exemplo. Não pode fazer encontro, não pode fazer evento com pessoas. Então, aquele ambiente social. E eu queria te perguntar sobre os papéis. Como é que está sendo viver nesse contexto, né? Afinal, os indivíduos passaram a ter essa rotina alterada, todos nós. Então, alguns muito, outros pouco, né? Nós tivemos várias situações chegando, né? Eu destacava daquela pesquisa, né? Por exemplo, mais de 60% das pessoas do Brasil hoje tiveram impacto na renda e no formato de trabalho, né? E como é que isso se resolve dentro de casa, na nova vida que nós tivemos que passar a viver? Como ficam esses papéis aí? Tá. Acho que para a gente, primeiro, a gente precisa ter consciência do que está acontecendo, porque é a partir da consciência, né? Da clarificação, né, colocar luz nesse contexto, as pessoas conseguem se apropriar mais para até tomar decisões pequenas ou grandes. Então, para tentar colocar luz nesse cenário, eu quero dizer o seguinte: o ser humano, ele se constitui, nós temos 4 grandes âncoras na nossa vida que nos constitui como pessoas. Então, uma das âncoras é a família, né? A outra âncora é o trabalho. A outra são as relações sociais, grupos de amigos, o grupo da igreja, grupos de esporte, enfim. E o outro que é eu comigo mesmo. Essa é a minha âncora, né? Que eu constituo a partir dessas outras 3. Para tentar elucidar e tornar um pouco mais visível o que eu estou dizendo, eu quero dizer que cada um dessas âncoras nós temos como se fossem membranas que protegem esses espaços. Então, no convívio social, eu tenho códigos de conduta nesse convívio social que são diferentes dos códigos de condutas do meu convívio de trabalho, que são diferentes do meu convívio de família, que provavelmente eles convirjam dentro de mim para coisas que são boas e que me constituem como sujeito, para que eu possa trabalhar, me relacionar com a família e com os meus amigos. Ok. O que aconteceu quando todo mundo foi embora para casa? Todo mundo teve que ir para a caverna. Eu brinco que viemos todos para a caverna. O que aconteceu com isso, né? Essas membranas, elas ficaram completamente fragilizadas. Isso, inclusive, é uma teoria, né? Que as pessoas que fizeram SBD já estudaram isso, né? Que é a permeabilidade das fronteiras, que a gente chama. Mas eu quero traduzir isso para uma linguagem do dia a dia para nós. Então, essas membranas, elas ficaram muito fragilizadas. É como se fosse um elástico que a gente puxou. E aí, de repente, a gente juntou todos esses elásticos no mesmo ambiente que é dentro de casa. E como resolve isso, Li? Nesses quatro pilares, tem uma coisa que é o seguinte, são os papéis. Isso afetou os papéis. Então, quem está dentro de casa agora, tem papel triplo, muitas vezes. É pai, mãe, professor da escola também, porque tem que acompanhar os temas dos filhos. Nós não estávamos, as famílias não estavam acostumadas com 24 horas convivendo todos, né, no mesmo ambiente. E assim, as pessoas são profissionais, estão trabalhando, elas estão trabalhando, às vezes não tem nem espaço físico dentro de casa para trabalhar, ou nem recurso, digamos, adequado ergonomicamente para trabalhar, mas elas precisam dar conta do recado. E tem um imaginário que está rondando assim o mundo do trabalho, que é achar que a gente... isso foi dito pelas pessoas com as quais eu tenho contato no trabalho, que assim, parece que elas têm a sensação de que elas têm que produzir mais
os seus executivos verem que elas estão sendo úteis, né? E como é que a gente resolve isso, né, Márcio? Então, assim, eu não vou dar, né, como é que é? Receita Receita, pronta. assim, mas assim, não, mas acho que são coisas que a gente pensa assim nas consequências. Eu quero trazer uma consequência aqui que talvez poucos tenham falado, que é quando a gente é submetido a uma pandemia como essa, né, mundialmente, um fato que nenhuma geração nossa que está presente aqui vivenciou, nós estamos tendo medos sem ser externados. Nós temos Perfeito. o que está rondando no imaginário das pessoas. Palavras-chave: impotência, medo, insegurança, incerteza e morte. E eu acho importantíssimo a gente ficar com isso no radar para entender que as pessoas às vezes pensam que só elas estão vivendo isso, que só isso, só na cabecinha delas é que passa isso. E não, nós estamos todos vivendo a mesma circunstância porque é um fenômeno mundial. Agora, quando as pessoas não se dão conta, essas emoções que nós estamos vivendo, elas vão corroendo, né, como se fosse ferrugem, a nossa engrenagem interna. E nós precisamos colocar óleo nessa engrenagem e não de ferrugem. Para limpar essa engrenagem, né, é muito importante que a gente tenha, primeiro, é um momento de muita recontratação. É um momento de contratar na família, né, maridos e mulheres, né, casais, enfim, contratarem os tempos, né, e as atividades, né? É muito importante que se eles têm um papel de pais, né, se têm filhos, vamos dizer assim, contratar, fazer um revezamento de tarefas com os filhos na aprendizagem. Isso é fundamental, porque, gente, ninguém aguenta, né? É insano isso, é insano. Exatamente, Lídia. É uma realidade que muitas vezes, né, a gente não, como dito já, nós não estávamos esperando isso. Nós não estávamos acostumados a essa rotina. Mas o real é que ela já é intensa e ela não tem uma previsibilidade de quando mude, quando altere. Por exemplo, aula, né? Eu tenho um filho de 5 anos, o Lucas, que fica em casa, não tem previsão de voltar, né? Felizmente, minha condição permite que a esposa fique com ele e possa educá-lo e cuidá-lo nesse momento. Mas não é a realidade das pessoas, no modo geral. A gente tem que ser consciente aqui que muitos estão sem ter com quem deixar seus filhos, ou ter uma dificuldade de como dividir as próprias tarefas. Sem falar de outras complicações, né? Nós temos aqui muitas pessoas que têm pai e mãe com idade avançada, ou pessoas que precisam de cuidados especiais, que também são realidades, são responsabilidades, né? Uhum. Então, esse conjunto todo, né, Lídia, ele traz ainda mais incertezas, né, nesse futuro. E eu quero aproveitar aqui e deixar o convite a todos que estão na nossa sintonia. Estamos chegando a 180 pessoas aqui no canal do Instagram, e também temos aqueles que nos acompanham no canal do Facebook da cooperativa. Podem colocar questões aí, dúvidas, que nós vamos abrir um espaço na sequência, né, Lídia, para poder te ouvir também e discutirmos isso. Tá bem. Mas durante esse período aí, Lídia, o que mais você gostaria de destacar para nós? Tá. Eu quero destacar o cuidado que cada família precisa ter para não ser acometida do estresse pós-traumático. Isso é muito importante. São sintomas, né? O estresse pós-traumático acontece, são sintomas que acontecem até, eles às vezes só acontecem depois de um ano que um fato, né? Então, por exemplo, quem perde um ente querido, quem sofre um acidente, às vezes segura assim porque no susto, né, leva... A gente é forte, no começo todo mundo é forte, mas depois vem a realidade. Acaba vindo as consequências, né? Exatamente. Então, ficarem bem atentos a isso. Eu acho que esse isolamento, né? Por exemplo, praticamente um ano, né? Uma criança de 5 anos sem o convívio, né? Com os amiguinhos, né? Só o convívio de casa, né? Quer dizer, isso tem isso vai ficar numa lembrança registrada, ainda que muito remota, mas fica, porque está faltando a âncora do social aí, né, para a criança. Exatamente. Bem,
Mas eu quero ressaltar que esses momentos, né, não é por acaso que tu falaste dessa pesquisa, a gente tem um aumento de violência doméstica, a gente teve recentemente, né, a gente estava conversando 150% de aumento dos pedidos de divórcios, né, nesse momento. A gente vai ter uma diminuição da renda, né, de 60% dos brasileiros, né, uma diminuição na renda, e que isso vai afetar, sim, né, a saúde mental das pessoas, a saúde emocional, porque nós vivemos num mundo, infelizmente, totalmente capitalista, né? Então, o que acontece? Exatamente. Se tu não tiver dinheiro para bancar os teus compromissos, o sujeito fica preocupado. Então, começa a afetar o sono, começa a afetar o humor, irritabilidade. Prestem atenção nisso, sabe? Assim, discutir por coisinha boba, sabe? Assim, a pontinha do iceberg, daí incomoda, porque a xícara está aqui, sabe? Coisas assim que Do aqui no Rio Grande do cotidiano Sul. que irritam bastante. Isso. Então, assim, às vezes podem ser sintomas que estão sendo consequências dessa caverna, né? Desse Perfeito. momento. Então, eu fico pensando que é importante, né? O que é importante? Tem coisas que a gente escuta na televisão e a gente tem que entender por quê, né? Por exemplo, é importante manter uma rotina. É muito importante. Porque o aumento do uso de álcool tem sido muito alto. As pessoas estão abusando do álcool, né? Estão abusando do fumo, tanto homens quanto mulheres. Nós temos uma pesquisa que eu vi recentemente de que, por exemplo, o home office, o trabalho em casa, ele não afetou as pessoas. Então, essa questão de colocar a culpa no home office, eu acho que a gente precisa... É muita ingenuidade, entende? Assim, não estou querendo julgar, mas estou querendo mostrar um dado de pesquisa que eu vi, que o home office não afetou as pessoas. Então, assim, 60%, quase 70% das pessoas se sentem muito bem com home office, com a forma de trabalhar, e que se pudesse escolheria trabalhar em home office. A questão que está pegando é esse ajuste que precisa ser feito com a tribo de casa, entenderam? Com a tribo de Perfeito. casa e com as suas lideranças, porque eu acho que os líderes também precisam, os executivos precisam entender que é uma outra lógica, completamente diferente, inclusive a lógica de integrar a equipe, a lógica de delegação para a equipe, enfim, toda a lógica de gestão de equipe muda, né? Então, o que é importante, né? Primeiro, a gente aceitar a incerteza, porque assim, a incerteza é a bola da vez. E eu não sei se ela não será sempre assim, né? Ou seja, Lídia, nesse momento, querer ter segurança, de certeza sobre o futuro, é algo que tem que sair do nosso desejo, da nossa lista de desejos. O É, futuro é indefinido e é incerto, é isso? é isso, é incerto. Tanto que todas as decisões, né, no mundo inteiro, por essa questão pandêmica, elas eram tomadas de semana em semana, né? Então, eu acho que assim vai ser, e isso vai tornar os negócios mais dinâmicos. E isso vai Verdade. forçar as pessoas a começarem a pensar, usar mais o penso, né? E menos o piloto automático. Pensar em estratégias, em soluções, em novas perspectivas, e pensar junto, bom, o que é possível fazer de diferente para que eu possa me sentir realizado. Então, é importante pensar na sua felicidade, né? A felicidade das pessoas, a gente não pode dizer que, assim, eu estou infeliz por conta do Covid. Todo mundo tá, né? Ninguém queria isso para a humanidade, mas vamos pensar o seguinte, essa é a realidade. Aceita, como brinca o pessoal, aceita que dói menos, né? Mas É, aceita essa realidade para pensar o seguinte, bom, o que eu posso produzir em mim de saudável, apesar dessa insanidade desse vírus que está cometendo o mundo. A outra é ficar atento, muito atento aos sintomas, aos comportamentos, né?
seus e de quem te rodeia. Porque por muito tempo, né, a minha geração foi uma geração, principalmente os homens da minha geração, são homens que não podiam externar sentimentos, né? Não podiam. Então, a gente ainda tem muita sequela, assim, de pessoas que engolem, né? Tipo, engole o choro, né? E são pessoas que não conseguem externar, não conseguem nem identificar o que estão sentindo, fazer essa conexão, né? Então, é bem importante esse exercício. Olha, eu estou vendo esse momento, sabe? Apesar de toda a tragédia que a gente está vivendo, eu vejo esse momento como um momento único na vida das pessoas. Em quem, líder como você, Márcio, né? Os executivos, os donos de empresa que estão aqui, para a gente poder olhar com outros olhos e ter alternativas e sair fora da caixa mesmo, sabe? Assim. Sim. Bom, tem uma coisa que é Lídia, importante. só Oi? me permita uma observação, tem muitas pessoas participando da nossa conversa aqui da live, trazendo insights, perguntas, né? Algumas Ah, delas tá. já estão na ordem aqui para a gente ir respondendo, né? Tá. E eu até queria aproveitar e já trazer uma delas, porque elas estão relacionadas ao que tu acabou de dizer, né? Esse é o momento de oportunidade para cada indivíduo, cada um de nós, né? Também uma oportunidade para os grupos que estão lá na família, que estão na sociedade, que estão nas empresas, que estão lá na propriedade rural. Afinal, a gente é ser sociável, não conseguimos viver isolados, né? E estar na caverna é muito difícil. E aqui tem uma pergunta do Adilson Fabres, o amigo Adilson, que está na nossa companhia lá no Facebook, e ele fala assim: o fato de estarmos na caverna possibilita a reconexão com os nossos valores e crenças? Esse reabilitar-se pode ser entendido como força necessária para encarar um novo normal? Adilson? Isso, o Adilson que fez essa pergunta. Adilson? Sim, Adilson, sim, você tem toda a razão. Eu acho que esse momento, mas isso depende da escolha que cada um vai fazer, né, Adilson? Então, esse momento é um momento único para que a gente possa se conectar com as nossas emoções, sabe? Com as emoções dos nossos filhos, dos nossos parceiros, e se reconectar com o sentido de vida. Qual é o sentido de vida? É o sentido de ter, ter, ter? Ou nesse momento a gente vai começar a pensar o que eu quero ser, né? E sair dessa caverna, quer dizer, não vai ter essa saída assim mágica, né? Mas eu escutei uma vez uma pessoa que eu admiro muito e ela disse assim: só vai sair bem, né? Quem se cuidar. E é verdade. Por isso que eu digo assim, estabelece uma rotina bacana, né? Tenha momentos individuais que você faça coisas que lhe dê prazer. Assistir uma comédia, jogar carta, jogar paciência, escutar uma música, meditar, fazer um exercício no cantinho de casa se você não tem espaço, um alongamento. Por que que isso é importante? Isso não é frescura. São ações que ajudam os nossos hormônios, ocitocina, para produzir serotonina, para as pessoas poderem dormir melhor, porque esse ciclo biológico nós não podemos atrapalhar. E aí eu vejo as pessoas, muita gente assim, trocando o dia pela noite, sem a noção de uma rotina de sono, e isso faz mal. Porque na minha época, existia Winchester. Na época das pessoas estão vendo, não tem mais. Nem sei se elas sabem o que é. Mas assim, vai corroendo, sabe? E depois não tem volta. Então, outra coisa importante que o Jefferson falou, né? Adilson, perdão. O Adilson, essa conexão, de repente, para quem desenvolve espiritualidade, é bárbaro, sabe? Assim, poder estar em conexão com a fé, né? Não estou falando de religião, eu estou falando de espírito. A gente alimentar nossa alma, nosso espírito com coisas boas, porque só com coisas boas a gente vai poder sair mais saudável dessa pandemia. Lídia, esse ponto de coisas boas, né, tem sido uma preocupação muito grande aqui na Sicredi Alto Uruguai, né? A gente tem promovido muitas iniciativas digitais, iniciativas internas, externas,
claro, respeitando sempre as medidas de segurança, procurando respeitar o que as pessoas desejam, mas ter um foco no positivismo, enaltecer, como você destacou aqui, a conexão com a fé. Algumas pessoas trouxeram aqui o ressignificar, outros a conexão, outros usar da criatividade. Não é feio brincar. Feio é você não brincar, querer ser o super sério e ficar doente ainda mais porque não extravasou aquele sentimento. As pessoas precisam da gente e a gente precisa de nós também. Então, o fato de estar com algumas dificuldades sociais, como, por exemplo, estar próximo, mais próximo, não nos impede de transferir sentimentos e de dar e receber isso também, né? E isso é fundamental para as pessoas não esquecerem que a vida continua apesar da pandemia, apesar das dificuldades que a gente enfrenta na ordem econômica, na ordem social, na ordem pessoal, na ordem emocional, todas elas têm um sentido. Isso aqui vai passar. A esperança, né, é uma coisa que não acabou em nenhum pedaço da história. Sempre existiu esperança. E a esperança ela está muito presente nas pessoas que têm fé e que acreditam que o melhor vai acontecer. Como você vê isso tudo, Lídia? A esperança está aqui, ó, dentro de cada um, né? Porque, às vezes, a tendência do ser humano é colocar esperança em algo que está fora dele. Então, assim, eu tenho esperança que as minhas sementes cresçam bem se eu não faço nada para elas, né? Se eu não vou buscar sementes boas, se eu não faço a irrigação adequada, né? A alimentação dessa planta adequada, né? Eu tenho esperança que os governantes, cada um tem que fazer a sua parte. Então, a esperança está aqui dentro, né? Exatamente. Quando a gente perde a esperança, né? Perder a esperança é a incapacidade, né, de sonhar, né, gente? E a gente só realiza a partir de um sonho, né? A gente sonha alguma coisa, a gente tem esperança e a gente vai trabalhar para isso. Então, eu acho que assim, essa conexão muita gente está começando a se conectar, sabe? Com a sua essência, né? E como se fosse retecendo... a Cláudia Rotter aqui. Se fosse tecendo novamente essa membrana de um outro jeito, sabe? De um jeito mais flexível, né? De um jeito que não seja rígido, né? E como tu diz, é tão importante a capacidade de brincar. Então, mais uma dica aí, né? Por que é importante a gente fazer essas coisas que deem prazer? Porque as pessoas estão no piloto automático, querendo produzir, com a mesma lógica do passado, não entendendo que a gente vai produzir com a inteligência. E precisa de um tempo para a nossa inteligência funcionar, a gente precisa estimular o nosso cérebro, a gente precisa dormir bem, a gente precisa se alimentar adequadamente, a gente não pode sair bebendo o tempo inteiro, sabe? Assim, olha, não tô nem dando... Não é ser puritana, tá? Até porque eu sou gringa, adoro um bom vinho e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que ter nós termos o controle da situação e não deixar com que essa situação toda nos controle de um jeito para baixo astral. Lídia, nesse sentido do controle, né, uma das coisas que mais a gente observa aqui e por vezes até cai na falsa ilusão é de assistir muito jornal negativo, sanguinário, que enaltece o pior, só dá ênfase para os acontecimentos que promovem a morte, a desgraça. E temos, infelizmente, no país uma polarização acontecendo que é ruim para todos nós, né? Mas a gente precisa continuar, né, perseverante, né? Tem um ressignificar importante aqui, que eu volto a falar essa palavra, por quê? Porque nada que está acontecendo nesse momento em nós, no mundo que a gente vive, nas nossas relações de trabalho, de família, de vida, é por acaso. Eu acho que, como você está trazendo, e muitos têm contribuído aqui com os seus insights e manifestações, algo precisa ser diferente em nós a partir do coronavírus. E a nossa capacidade de resiliência, né, que é saber que as coisas podem não dar certo, mas tudo certo, né? Não deu certo, a gente segue em frente
encontra outras alternativas para tocar o caminho, né? A vida não acaba aqui, né? Como é que você visualiza, assim, que além dessas dicas que tu já deu, assim, para a gente fortalecer essa resiliência para passar esse momento, né? A Regiane está destacando aqui, resiliência para esse momento, vai passar. Com certeza nós nunca deixamos de acreditar que ele vai passar. Mas como que nós podemos passar por ele e estarmos melhor depois? Além desses pontos que você já trouxe, algo fundamental na tua experiência acadêmica, na tua história como consultora aí em muitas empresas do país, em diferentes segmentos, e que você certamente já viveu outras crises, né? Diferentes dessa, mas que ensinaram muito. Muito. O que você complementaria? Eu penso, né, que a gente precisa encarar as questões de frente. Para desenvolver resiliência. Porque no primeiro momento, qualquer situação grave, o ser humano ele reage se defendendo ou lutando contra a situação ou fugindo do assunto, fugindo da situação. Na minha experiência com o desenvolvimento de lideranças, eu vejo muito, né? Infelizmente, eu ainda vejo isso. É por isso que acho que eu estou ainda resiliente, né? E persistente na minha missão. Que eu vejo muito os homens com muita dificuldade de aceitar a emoção e os sentimentos fazendo parte, né, do trabalho. O trabalho, nós somos o trabalho, né? O ser humano se realiza pelo trabalho. O trabalho e o amor, né? Já dizia Freud. Então, o trabalho e o amor que faz com que o ser humano tenha essa força interna. Agora, o trabalho, ele também é uma fonte de amor, né? E ele também é uma fonte de prazer, portanto, a gente se diverte também no trabalho. E isso não quer dizer que a gente está tratando o trabalho de forma desqualificante. Então, o que eu tenho visto é os homens fugindo um pouco de entrar em contato com esses sentimentos, que às vezes fica evidente nas feições deles, e as mulheres tentando se masculinizar, né? Tentando criar membranas para poder para achar que vão ser resilientes. Pois a resiliência é a capacidade da maleabilidade que uma matéria tem para depois ela se desforma e depois ela também pode voltar à sua forma original, né? Ou ela pode ter uma outra forma. Eu acho que esse é o momento pandêmico, é o momento da resiliência. Nós vamos ter outra forma na humanidade, né? Nós não sabemos qual que é, mas enquanto isso, vamos ser flexíveis, porque essa flexibilidade vai nos dar essa condição de saber que forma vai ser a mais adequada para mim, para ti, para o outro. E nesse sentido, pessoal, nós brasileiros, nós temos uma vantagem imensa, né, perante os países que tiveram uma pandemia tão fortemente. Nós somos muito flexíveis enquanto brasileiros. Nós temos essa cultura da criatividade, do jogo de cintura, né? Então é muito mais fácil para nós brasileiros darmos uma forma mais rápido a esse novo, a esse ponto de interrogação e vamos mudando as formas e vamos mudando do que, né, as populações que estão, por exemplo, na Europa, né, dos países mais já consagrados e que já está posto, é aquilo ali, né? Eu tenho uma dica também, que essa eu faço comigo, tá? Vou dar uma dica aqui, fica a dica, no momento fica a dica. Todo mundo, né, está acostumado a ter um grupo, né, seja lá de futebol, seja de jogar conversa fora e tal. E eu tenho um grupo de amigas, então eu tenho um grupo de amigas no Rio Grande do Sul e tenho um grupo de amigas na minha cidade natal, em São Paulo, em Santos. E eu vou dizer para vocês uma coisa, no meu grupo de amigas de Santos, elas têm um ritual de todo domingo elas vão tomar chopp, né, juntas. E quando eu tô lá, então eu faço isso com elas direto. E agora elas estão amando que eu posso tomar chopp todo domingo com elas. Óbvio que eu não tomo chopp, eu tomo vinho, né? Mas nós fazemos as reuniões virtuais
assim, conversando, né? Como se a gente estivesse num boteco. Esses dias também um professor da universidade que acompanhou uma live minha, ele disse assim, eu faço parte de uma confraria e todo fim de semana a gente se reúne. E esses dias ele me mandou a foto, sabe? Fez um print de tela e me mandou. Então, gente, isso faz sentido, porque assim, você está rindo, você está sabendo dos teus amigos, são momentos que você está exopilando, né? E alimentando a tua alma, teu coração. E Ou seja, ajudando a Lídia, né? não seria somente... tem muitas coisas que não é só a ausência de uma possibilidade física que permitiria realizar, né? O digital ele nos dá tantos benefícios, ele nos ajuda a acelerar a comunicação, né? Eu tenho uma grande saudade de te encontrar, faz alguns meses que a gente não se vê, mas estamos tendo essa oportunidade aqui de matar a saudade, de falar, de aprender, enfim, de se energizar, mesmo que à distância, né? Afinal de contas, aquilo que a gente emana, o sentimento que a gente emana, a emoção que a gente emana, ela é uma energia que a pessoa recebe também e que vai fazer bem. Então, não está proibido, né, distribuir o amor na forma mais generosa possível, né? As pessoas estão precisando muito mais do amor do que dos remédios, né, que a falta dele vai gerar, né? Se você não recebe e não dá, você vai ter que tomar outros medicamentos na vida ou tomar outras providências, né, para poder seguir em frente. Tem mais uma pergunta chegando, Lídia, a gente tem alguns minutinhos ainda. Tá. Uma pergunta que vem lá de Minas Gerais, do meu amigo Jean, lá da Sicredi Uniestados, que está na nossa companhia. Ele questiona assim, se os grupos de risco, sobre os grupos de risco, quais os cuidados emocionais que a empresa pode ter para apoiá-los, né? Nos grupos de risco, eu penso que os cuidados no sentido de evitar 100% contato físico, né? O contato presencial. Evitar 100%, né? Acho que um monitoramento é importante, né? De seu executivo que está gerenciando essa pessoa, está fazendo um monitoramento no sentido de estar acompanhando bem essa pessoa, né? Se ela é de risco só por idade, entende? Se ela é de risco porque é jovem, mas teve um câncer ou tem uma doença, né? Um problema respiratório, um problema cardíaco, né? Eu recomendo, né, que vocês fiquem mais atentos e para as empresas, de maneira geral, algumas, principalmente no eixo São Paulo, elas estão disponibilizando para as pessoas atendimentos de suporte emocional, né? Não é bem uma psicoterapia, né? Alguns estão oportunizando psicoterapia e outros estão oportunizando pacotes de orientação, né, pessoal, para que aquela pessoa possa... Porque, assim, é muito relativo. Tem pessoas que são de risco e estão numa boa, se cuidam numa boa, estão bem emocionalmente. Ao passo que isso não tem a ver com ser ou não de risco, tem a ver com a estrutura emocional de cada um. Algumas pessoas que são jovens, né, elas não estão conseguindo suportar ficar nessa clausura, né? Então, esse olhar crítico que eu acho importante, né, um líder ter para a sua equipe, o olhar crítico para entender que cada um tem uma reação diferente. E qual é a reação? Porque às vezes, Márcio, eu vejo reações assim, meio que... Daí, como é que você tá? A pessoa tenta falar, né? Mas primeiro que o líder, ele tem que lidar com a emoção dele primeiro, para lidar com a do outro. Daí o rapaz, a pessoa diz assim, eu não estou muito bem, né? Mas o que está acontecendo? Pois é, meu pai, minha mãe, blá, blá, blá. Pois é, mas a vida que segue, né? Aí a pessoa engole, né? E da próxima vez que ele perguntar como é que tá, a pessoa vai responder, tá tudo bem, né? E aí o problema é que depois a coisa acontece, né? Aí acontece de forma pior, como tu falaste. Exatamente. Ou seja, né, Lídia, as pessoas do grupo de risco, elas têm que ser cuidadas, acompanhadas, como tu disse, né? Só que para eu não entrar no grupo de risco, eu preciso cuidar de mim também, né? Claro. É fundamental cuidar de mim, cuidar da minha saúde do corpo, da minha saúde da mente,
da saúde espiritual, né? E assim, Lídia, a gente podia falar horas aqui, meu Deus, não dá para vencer todos os assuntos contigo, né? Mas eu quero aqui dizer que foi uma grande alegria te receber, te convidar para a gente encaminhar aqui esse fechamento da nossa conversa. Tivemos muitos amigos da SBDG, alguns que eu tomei nota aqui, quero destacar e mandar um abraço, né? A Fafá, a Fátima, né? A Flaviane, a Catiane, a Carla, a Daiane, o Fernando, o Borsato, claro, a Cláudia e tantos outros amigos aí. E também quero agradecer aqui a todos os colegas do Sicredi, da nossa cooperativa e de outras cooperativas que estiveram conosco aqui. Vi também o Tiago Schmidt, da Sicredi Pioneiro, presidente, a Angelita, nossa presidente, enfim, a todos que estiveram de vários lugares do Brasil, né? Afinal, a Sicredi Alto Uruguai é uma cooperativa que tem 3 estados para cuidar e 3 importantes regiões, né? Então, quero destacar aqui nossa gratidão a quem esteve conosco nesse momento, lá em Minas Gerais, em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, em outros lugares do Brasil. Afinal de contas, essa é uma das grandes vantagens que a pandemia está nos dando. A possibilidade de aumentar o nosso conhecimento gratuitamente, né, com pessoas e profissionais que estão dedicando o seu tempo, como você, a compartilhar a sabedoria e o conhecimento. Então, eu quero te agradecer imensamente por ter estado conosco, te convidar para fazer o fechamento desse momento e dizer, Lídia, que tu terá sempre um carinho muito especial por todos nós no reconhecimento, por ter nos ensinado a ser mais forte, a acreditar e a transformar a vida através das pessoas. Muito obrigado a você e sinto-se convidada a encerrar esse nosso momento. Nossa, como é que a gente encerra, né, pessoal? Mas eu quero encerrar primeiro só fazendo Nós temos aqui 8 minutos, né? Só dizendo o seguinte, pessoal. A pandemia, esse cenário continua, né? Nós precisamos entender que aceitar a incerteza, aceitar que a gente pode tomar decisões na incerteza, são decisões curtas, de curto prazo, ficar atento, né, se a sua emoção, se você consegue identificar a sua emoção, porque se você não consegue identificar, ela pode estar corroendo, né, a sua engrenagem interna, as suas engrenagens internas, e na medida que você se dá conta que você está sentindo, está tendo algumas, né, expressões de emoção, dê nome a elas. Se você não conseguir, procura ajuda, né? Procura pessoas aí da área de RH, procura um grupo de suporte, procura um terapeuta, né? Porque eu acho muito importante cuidar mesmo da saúde emocional da gente. Afinal de contas, é ela que faz a gente ter a sanidade para ter esperança no coração e para a gente ter a segurança de tomar pequenas decisões para os negócios, né? Para a vida, mas estou falando aqui muitas pessoas de negócio, né? Façam coisas importantes como não fique olhando as tragédias da televisão o tempo inteiro, né? Faça alguma coisa para si, negocie com a sua família os espaços, os tempos e os papéis, né? Faça atividade física, né? Alongamento que seja para liberar ocitocina, dopamina, endorfina, para poder dormir bem, né? Serotonina, né? Para dormir bem. Cuide da higiene, como se você estivesse indo, né? Faz a barba, arruma o cabelo, põe perfume, né? A vida segue. Mantenha uma alimentação adequada, né? E evita os excessos, tá? Evite os excessos. Bem, e eu quero agradecer imensamente a todos que ficaram aqui nos assistindo, nos escutando com a resiliência, né? A gente aprendendo juntos. Agradeço muito mesmo aos alunos que estão aqui, parceiros de trabalho. Agradeço imensamente você, Márcio, Angelita, o Sicredi Alto Uruguai, a Cooperativa do Alto Uruguai. Eu tenho um carinho muito grande aí por vocês, por toda, né, a instituição, né? E dizer que, assim, vamos juntos nós vamos passar isso. Sozinho vai ser mais difícil. Juntos a gente vence, né? Então, cooperando, vamos cooperar uns com os outros. É isso. Obrigado, Lídia, tá? De coração a você, que Deus te dê muita sabedoria, muita serenidade e muita vida para você seguir
contagiando as pessoas e ajudando a melhorar o mundo através dessa distribuição de luz que vocês fazem com as suas palavras, com as suas atitudes. Quero destacar que as lives continuam na próxima semana. Na semana que vem a gente vai ter a primeira do mês de julho, né? E julho é um mês muito especial para o cooperativismo. Afinal, é o mês do cooperativismo e nós, Sicredi Alto Uruguai, vamos fazer muitas atividades no mês do cooperativismo para poder transformar e mostrar também a importância que a cooperação, Lídia, tem nesse momento de superação. Então, a semana que vem nós vamos ter os caçadores de bons exemplos para abrir o mês do cooperativismo e compartilhar suas muitas experiências de quem conheceu o Brasil inteiro. A Yara e o Eduardo Xavier estão também na nossa companhia, eu quero deixar um abraço a eles, e na semana que vem eles estão sendo aguardados aqui para mais uma super live. E a você e a todos que estiveram conosco, muito obrigado. Tenham uma excelente